Botafogo tem uma forma muito particular de jogar, praticamente única aqui no futebol brasileiro. O Arthur Jorge monta o time dele num 4-2-3-1, mas que quando tem a bola divide o time em duas partes. O Barbosa, o Bastos, o Gregory e o Marlon Freitas fazem a saída de bola de um lado, enquanto isso os laterais, o Vitinho e o Alex Telles, avançam e tomam conta dos corredores na fase ofensiva. Os pontas, tanto o Luiz Henrique quanto o Thiago Almada, passam a jogar por dentro ali junto do Savarino, que é o camisa 10 desse time, e do Igor Jesus, o camisa 99, o centroavante do Botafogo, e a partir disso o Botafogo passa a acumular 6 jogadores no campo de ataque, sendo 4 por dentro, e acaba atraindo o adversário por dentro, com jogadores que sabem jogar no espaço curto, sabem atacar as costas da defesa, sabem usar o pivô em posição física, e ao mesmo tempo atraindo o adversário por dentro, liberam os corredores do lado para os laterais ultrapassarem no espaço de força. E o mais curioso é que é um time muito vertical. No campo de defesa, nessa parte de saída de bola, não parece ter muito passe para trás, não. O time vertical que busca sempre progredir, claro, vai circular um pouquinho, mas que quando não tem opção, busca muito, até o próprio Igor Jesus na referência num excelente pivô. E contra o Peñarol, nessa semifinal da Libertadores, encontrou um adversário perfeito. Claro, nos primeiros 10, 15 minutos foi um jogo muito brigado ali, muito de imposição física, de primeira, de segunda bola, e isso o Botafogo sabe fazer muito bem. Mas a partir do momento que tomou as rédeas do jogo, soube o que fazer. Defensivamente, o time uruguaio comandado pelo Diego Aguirre se organizava num 4-4-2, em que na frente ficava o Léo Fernandes, ex-Fluminense, e o Silveira. Em alguns momentos os dois até tentavam pressionar mais alto, mas os dois faziam um trabalho sujo sozinhos. Isso porque os outros 8 jogadores ficavam ali num bloco médio, num bloco baixo, e nessa inferioridade dos 2 atacantes do Peñarol contra 4 jogadores na saída de bola do Botafogo, é óbvio que não ia dar certo essa pressão. Me parece até que a ideia do técnico uruguaio era muito usar os dois quase que isentos da fase defensiva, até para guardarem um pouquinho de posição e numa possibilidade de contra-ataque ter os dois disponíveis para explosão. Contra o Flamengo, também no Rio de Janeiro, eles conseguiram sair com 1-0 no placar com essa mesmíssima estratégia. Ou seja, na prática o Botafogo conseguia superar essa primeira pressão muito facilmente e acabava ocupando o campo de ataque. E como eu disse, o Botafogo do Arthur Jorge não é um time de dar muita volta, não, de muita circulação, de gastar tempo com bola. É um time muito direto. Não à toa é só o 10º colocado na Libertadores em média de posse de bola, com 53,8% de posse média por jogo. Ou entra rápido no campo de ataque, até com bolas longas, ou tenta passes mais verticais, mais arriscados, até para quando perder, conseguir aglomerar mais jogadores e brigar pela segunda bola. Contra a pressão do Botafogo é muito forte também. O time gosta de fazer o adversário trabalhar e não pega leve, não. Dá pra ver que esse Botafogo prefere ter muitas posses curtas do que uma posse muito longa ao longo do jogo. Atacar muitas vezes ao invés de atacar poucas com uma posse muito longa. E assim, aos 20 minutos, a gente tem um bom exemplo disso. Ali no início do 20º minuto, o Botafogo recupera a bola e o Gregory tenta uma diagonal longa pro Vitinho na ultrapassagem. Acaba que o passe não dá muito certo, mas na briga pela segunda bola, o Savarino oferece um apoio e recupera essa posse. O time vai rodar de novo, essa bola para no Gregory e agora ele vai tentar verticalizar de novo. Encontra uma diagonal mais curta ali no Savarino, que finaliza de média distância e ganha o escanteio. Cerca de 30 segundos ali, 2 tentativas de verticalização e consegue concluir a jogada. Ataca, briga pela segunda bola, recupera, verticaliza, ataca, briga pela segunda bola de novo. Esse daqui é o Botafogo do Arthur Jorge. E nesse mesmo escanteio, jogada ensaiada, o Igor Jesus tenta finalizar, mas é travado ali na entradinha da área. E nessa do Botafogo colocar o Igor Jesus, o Savarino, o Luiz Henrique, o Thiago Almada e os 2 laterais, o Telles e o Vitinho, 6 jogadores no campo de ataque, não foi raro ver o Peñarol defender com 6 jogadores também, praticamente uma linha de 6. Aí a gente via esses 6, 2 jogadores protegendo o meio e outros 2 pressionando a saída, que vocês viram que de pressão não teve nada. Era quase que um ciclo repetitivo e o Botafogo ia acampando no campo de ataque, só que ainda faltava um pouquinho mais de eficiência. Tinha posse, mas não conseguia concretizar isso em chances de gol de fato. Apesar disso, do outro lado a gente viu um Peñarol que não foi pro Rio só assistir o Botafogo jogar, era meio que 8-80. Ou eles estavam completamente postados lá atrás com essa linha de 6 e mais 2 volantes por ali, ou eles alongavam o jogo, era tiro de meta longo, brigar por uma segunda bola e justamente assim, depois de uma bola longa, eles ganham essa segunda bola, trocam passes curtos e o volante Rodrigo Pérez vai pisar na área para criar o que até então era a melhor chance do jogo. O fato é que foi um primeiro tempo meio morno, assim, o Peñarol abria a mão dessa posse, alongava o jogo de vez em quando, baixava, fazia essa linha de 6, colocava 8 jogadores num bloco baixíssimo, o Botafogo tinha posse, levantava na área, não dava muita coisa, finalização de média distância. Não à toa a gente viu um primeiro tempo com 9 finalizações, mas com só 0,46 gols esperados. E a melhor chance do Botafogo foi um ataque pela direita que o Luiz Henrique, como a gente viu muito nessa última data FIFA, cortando pra dentro e tentando finalizar de média distância. 13% de chance de gol, nada muito incrível, e até nos minutos seguintes ele tenta uma outra vez bem parecido. E eu não vou mentir não, foi um primeiro tempo um pouco interessante mesmo, mas por mais que não tivesse acontecido nenhuma grande chance de gol, a gente ia vendo o Botafogo amadurecendo no campo de ataque, ocupando mais, finalizando mais, e aquele desenho daquela linha de 6 do Peñarol ia sendo cada vez mais constante, principalmente porque o Alex Telles e o Vitinho quase não saíam do campo de ataque mais. O Botafogo empurrava o Peñarol
Penharol ocupava o campo de ataque com 6 jogadores e tinha ali o Gregory e o Marlon Freitas jogando de frente, criando. E pra mim os dois fizeram uma partidaça. E aos 27 é até interessante que a gente percebe uma das dinâmicas do Botafogo pra ocupar o campo de ataque. O Botafogo tem a posse e o Luiz Henrique vai fazer um facão nas costas da defesa. Me parece que a intenção nem era receber essa bola longa, mas muito mais gerar dúvida no defensor. Se o defensor acompanha, ele acaba baixando o bloco e oferece o espaço pro Botafogo entrar no campo de ataque. Se ele não acompanha, bom, o Luiz Henrique vai sair na cara do gol se o lançamento sair. E essa dinâmica da dúvida, né, ou faz um ou faz outro, é tipo esse momento do vídeo aqui, ou você curte ou você se inscreve aqui no canal. Mentira, pode fazer os dois e se inscreve aqui que você não vai se arrepender. Mas voltando pro jogo, tem um outro ponto, a gente conhece esse Botafogo de 2024. Pode não ser um time que tem uma média de posse muito alta, mas é um time que sabe ser agressivo, sabe ser ofensivo e tem recurso pra incomodar o adversário. Se começou a temporada ali sendo um time basicamente que jogava nas transições, nos contra-ataques, muito explosivo, foi ganhando recurso e repertório ao longo da temporada. Ganha no Igor Jesus um grande pivô pra sustentar tanto numa transição quanto numa organização ofensiva mesmo. O Luiz Henrique, que sabe jogar por fora, mas sabe jogar por dentro. Tem no Almada e no Savarino 2 jogadores criativos que também finalizam bem de média distância e ganhou 2 laterais muito bons de ultrapassagem, no Vitinho e no Telles, que chegaram agora no meio do ano. E o segundo tempo começou como terminou o primeiro. Penharol retraído, Botafogo em cima, Savarino finalizando de média distância e o Luiz Henrique incomodando a defesa ali no espaço curto. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar. Chamava muita atenção como o Aguirre montava uma linha de 6. Isso é muito pouco usual. Mas o que chamava atenção e até mais atenção do que essa linha de 6 é a habilidade do Luiz Henrique. Ele é um jogadoraço. E assim, o Luiz Henrique é tão diferente que ele chama a minha atenção, certeza que chama a sua atenção e também chamou a atenção do Oliveira, do Rodrigues, do Baez. Os três ficaram tão fixados no Luiz Henrique, tentando conter o avanço dele, que nem perceberam o Savarino infiltrando nas costas da defesa para receber o passe e abrir o placar. O Marlon Freitas arma, encontra o Luiz Henrique, que fica numa condição que era para ser de 1 contra 1, mas vira 3 contra 1. E se tem tanta gente em cima dele, espaço pro Savarino infiltrar e gol do venezuelano, 1-0 Botafogo. E depois do 1-0, o Botafogo não diminui o ritmo, não. Poucos minutos depois, quem vai arriscar de média distância é o Marlon Freitas. Baita finalização e ganha o escanteio. Se o jogo começou tenso, brigado, até meio dividido, agora estava muito bem encaminhado. O Botafogo tinha o controle do jogo, o Penharol recuado, nessa linha de 6, muitos jogadores quase que rezando pro jogo acabar e esperando o apito final do juiz. Eles já tinham aceitado que eles iam sofrer por mais um segundo tempo inteiro, eles só não imaginavam que eles iam sofrer tanto. Na sequência do chute do Marlon, o Savarino encontra o Igor Jesus na cobrança do escanteio, que vai escorar e o Barbosa vai ampliar o placar. 2-0 Botafogo. E o Aguirre, depois do segundo gol, ele tenta mexer, faz algumas substituições e tenta pressionar um pouquinho mais alto. Nem tanto pra atacar, marcar um gol, mas pelo menos pra tirar o Botafogo no seu campo. Mas o convite do Penharol era tão convidativo que o Botafogo já tinha feito do campo de ataque a sua casa naquele jogo. E no primeiro movimento de pressão que o Penharol vai fazer depois das mudanças, o Botafogo afasta o perigo com o Barbosa e encontra o brilho do pivô do Igor Jesus. Ele domina, protege, tira de 2 e progride até a bola chegar no Luiz Henrique. Ficava claro que o Aguirre não queria mais defender em linha de 6, mas certamente estava muito fora dos planos ver a defesa correndo para trás contra Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e Vitinho. O Igor vence o duelo, avança, deixa no Luiz Henrique, que encontra o Vitinho ultrapassando. Paralelamente a isso, o Savarino percebe o movimento, trava a corrida e recebe o passe do Vitinho. 3-0 no placar, tudo muito rápido, transição, explosão, qualidade no passe, tudo muito orgânico, como o Botafogo de 2024 é. Vertical, desequilibrante individualmente e letal no campo de ataque. Depois do 3-0 a gente viu um jogo mais brigado ali, ou pelo menos o Penharol tentava criar esse tipo de situação. Muito mais bola longa, disputa pela primeira, segunda, terceira bola, e o Penharol abandonava aquela linha de 6, passava a montar uma linha de 5 e colocava 3 jogadores para proteger o meio. Tentava não convidar tanto o Botafogo pro seu campo. Mas nessa altura do jogo isso aí já era detalhe. O Penharol queria saber do Botafogo e o Botafogo não queria nem saber do Penharol. E poucos minutos depois, o Igor Jesus quase amplia o placar com uma cabeçada que passa rente à trave direita do goleiro Aguirre. E o Botafogo era o mesmo, aquele mesmo Botafogo do primeiro tempo. Continuava muito intenso na briga pela segunda bola, pressionando muito bem e sempre verticalizando o jogo. A diferença é que depois de um primeiro tempo muito morno, a temperatura foi subindo. E aí, o fogo já era incontrolável. Aos 70, o Luiz Henrique assusta o goleiro do Penharol com a finalização de média distância e o Almada continua o bombardeio. 2 minutos depois, parecia replay do terceiro gol. O Penharol tentava atacar, mas já não tinha muito mais solução. Até escorregão no ataque teve. E aí é contra-ataque do Botafogo, com 4 jogadores atacando mais uma vez. Savarino, Thiago Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique. E o final você já sabe, né? A condução do Savarino atrai os olhares dos zagueiros e se no primeiro tempo era ele que infiltrava no ponto cego, dessa vez o Luiz Henrique, que o tinha encontrado no 1-0, ataca as costas da defesa, justamente onde não dá pra ver. O Igor Jesus arruma e o resto eu vou ficar em silêncio pra você apreciar essa cavadinha.
O 4-0 era tão bom que o Arthur Jorge até saca o Luiz Henrique e o Gregory, que faziam uma excelente partida, pra poupar os dois. O ano é longo, o Botafogo tá na briga por 2 títulos e a decisão foi bem acertada. O Arthur Jorge pode até poupado, mas quem não poupou foram os jogadores que ficaram em campo. E é o melhor estilo Botafogo, verticaliza, briga pela segunda bola, recupera, ataca em campo aberto e fecha a tampa do caixão. 5-0 Botafogo. E a memória que fica é o goleiro Aguirre caído, quase como quem pede socorro e não vê a hora do juiz apitar o fim do jogo.